Estamos em contato com o Dr. Odair Albano, que vai conversar conosco. Ele que já foi secretário municipal de saúde, é ginecologista e tem ali uma larga, experiência na saúde pública. Doutor, seja muito bem-vindo ao Bastidores do Poder. Bom dia, Marcos. Bom dia, Zezé, toda a equipe da Band. Bom dia àqueles que nos assistem nesse momento. Bom dia. Doutor, eu queria começar a conversa com o senhor falando, sobre os surtos de Covid-19 que foram noticiados ontem, referente a 4 instituições. Na verdade, 2 instituições, sendo que em uma eram 3 unidades dessa instituição que tiveram surtos de Covid, instituições de longa permanência para idosos. Então, teve o Lar dos Velhinhos, que 36 moradores foram diagnosticados positivos, com 2 internados, 6 morreram. O Senior Vit, na primeira unidade, foram 14 idosos que pegaram a doença, 3 internados. Na segunda unidade, 7 idosos, sendo que 3 morreram e 3 estão internados. E na terceira unidade, foram 12, sendo que 1 morreu e 3 estão internados. A pergunta que muita gente tem se feito, e também com até mesmo a internação do casal Tarcísio Meira e Glória Menezes, é porque essas pessoas que tomaram as 2 doses da vacina estão sendo internadas, estão morrendo. Lembrando que esse caso das instituições de longa permanência aqui de Campinas, a Prefeitura ressalta que ainda está sendo investigado se o principal motivo da morte foi realmente a Covid-19, já que esses idosos, muitos deles já estavam ali em cuidados paliativos, já tinham outras doenças graves, então a Prefeitura está ainda, a Vigilância em Saúde está ainda tentando apurar a causa das mortes. Mas a gente sempre relembra, doutor, que nenhuma vacina é 100% eficaz. Então entraria nessa questão, nesta equação. E a outra dúvida que também eu tenho, já existe alguma pesquisa que aponta a durabilidade das vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil? Primeiro, a doença, ela depende de 2 elementos básicos: a carga viral, a potência do vírus e a quantidade do vírus, e o sistema imune. A vacina, ela faz você produzir anticorpos para melhorar a sua imunidade. Só isso. A vacina pode ser mais ou menos eficaz de acordo com o sistema imune. Por exemplo, se você der uma vacina qualquer para uma criança pequena, a resposta imune é muito melhor. No caso das vacinas, elas não foram testadas em adultos idosos com idade avançada. A maioria das pesquisas de todas as vacinas limitaram a idade de 60 aqui no Brasil e 65 anos fora do Brasil. Aliás, tem até um detalhe curioso, Marcos Zezé: eu era candidato à vacinação e não fui aceito, quer dizer, da Astra. Então eu me candidatei e não consegui ser selecionado, porque eu estou próximo a 70 anos agora. Então, na verdade, nós não temos uma experiência numérica. Muito bem. No caso da Coronavac, o que nós aprendemos desde o lançamento é que ela tinha uma proteção de doença leve de 50%. Então, esse número seguramente é aplicável para pessoas mais jovens. À medida que a idade vai avançando, esse número deve reduzir. Na clínica diária, eu tenho visto muitos casos de pessoas vacinadas que tiveram quadros. Aí entra essa questão que o Marcos acabou de falar. O idoso, ele é mais vulnerável a complicações, ele é mais sensível a complicações. Então vamos dar um exemplo: uma infecção respiratória num idoso que durante muitos anos foi tabagista, que durante muitos anos teve problemas pulmonares, ela se torna muito mais grave. Se ele idoso for um diabético ou um cardiopata, que tem uma doença cardiovascular, a situação é mais grave. Por isso que a ponderação da secretaria é correta. Quer dizer, eles eram um grupo de risco. E o último dado que é importante, porque vocês acompanham e sabem disso: nós todos os anos fazemos a vacina para gripe, para influenza, exatamente porque há uma alta taxa de mortalidade por gripe. A gripe parece uma doença simples, mas no idoso ela não é. Em 1997, quando eu introduzi a vacina de gripe em Campinas, ela foi introduzida para idoso só,
na época, exatamente porque a gente estava preocupado com os altos índices de mortalidade de idoso por gripe. Por isso que a vacina foi trazida na época aqui para Campinas, exatamente para pegar isso. Durabilidade. A gente considera que as vacinas deverão ser renovadas o quanto antes, por um motivo simples. As variantes, em especial a Delta, né, elas têm maior potência, maior capacidade de transmissão e, em alguns casos, as vacinas não são tão específicas. Por exemplo, a Coronavac, ela foi feita atenuando um vírus que era aquele vírus inicial, que chegou no Brasil no mês de fevereiro e março do ano passado. Então, esse vírus já não está presente nos quadros que a gente vem encontrando, né? Então, é como se você tivesse feito uma vacina de um ano e para dar no outro ano ela já não cabe. Todo ano você deve saber que a gente recebe uma vacina de gripe atualizada. Você pega as cepas que naquele momento estão presentes. Normalmente você baseia pegando o clima temperado para o tropical. Quer dizer, a vacina que você toma de gripe aqui é do vírus que estava lá no hemisfério norte durante o inverno. Bom, doutor Albano, a gente tem muita gente crítica às vacinas. E essa história aí dos surtos que acontecem, né, e agora ontem divulgados aí pela Devisa de Campinas, são um prato cheio para o pessoal falar, tá vendo? Não funciona, não serve. A vacina funcionou no caso desses idosos? Como que o senhor vê? Funcionou pelo seguinte, o sistema imune sendo despertado, ele dá uma resposta, a gente chama de resposta inata, que é inicial, e depois adaptativa. Quer dizer, a vacina está ajudando, ela está ajudando a melhorar a imunidade do indivíduo. Talvez você saiba, Zezé, e eu comentei em outras entrevistas, o ano passado eu incentivei as pessoas próximas e nas próprias entrevistas que as pessoas tomassem as outras vacinas, não existia vacina de Covid, para melhorar o sistema imune. Por quê? Porque se você toma uma determinada vacina, ela é específica para o vírus ou para a bactéria que você estava usando, mas ela é inespecífica porque ela acorda, vamos chamar assim, teu sistema imune. Então, eu inclusive pessoalmente tomei vacina o ano passado, tomei a da gripe esse ano precocemente, na primeira semana de março, exatamente para acordar o sistema imune. Então, não existe base científica para dizer que a vacina não serve. A vacina não evita 100% a doença? Não evita. A própria vacina da gripe, em condições ideais, ela chega a 70%, em condições ideais. Quer dizer, normalmente ela não passa disso. Então, quem está tomando a vacina está prevenindo quadros graves da doença. Só que o limite de grave, como o Marcos falou, depende do paciente, né? Então, você tem casos... eu acompanhei recentemente o meu sogro, 92 anos, vacinado, que teve Covid. E, felizmente, a gente conseguiu tratá-lo, mas é um indivíduo vulnerável, 92 anos, né? Sempre um indivíduo já com outras complicações que podem levar ao óbito. Tá. Um exemplo... Pode falar, Zezé. Vai lá. Não, pode queimar. Só para completar essa questão das 2 doses, né, e da doença ainda aparecer, que eu lembro sempre do caso da Ana Maria Braga, né, porque ela foi tabagista por um longo período, teve câncer de pulmão e agora, recentemente, ela teve Covid, mas ela tinha tomado as 2 vacinas, teve sintomas leves, né, da doença. Eu acho que se ela não tivesse tomado a vacina, o quadro dela, né, pelo diagnóstico dela, por causa do passado, né, da saúde dela, eu acho que ela teria ali uma chance muito grande de ter um caso mais grave, né? Então, vocês que fazem cobertura internacional, o ano passado vocês viram 2 comentários muito interessantes em relação ao grupo de idosos. Primeiro, a alta taxa de mortalidade que ocorreu na Inglaterra, inclusive em Londres, em locais que tinham muitos idosos. Isso já tinha acontecido na Itália, você deve lembrar, né? E depois aconteceu na Inglaterra. E outro lugar que aconteceu, que virou manchete também, foi na Suécia,
quando eles começaram a detectar que a população estava administrando bem a questão do distanciamento, mas eles erraram em não estar preocupado com aqueles que estavam isolados em asilos, em locais de cuidados de idosos. Então, esse grupo é normalmente muito vulnerável. Quem acompanha esse grupo vê que às vezes você tem surtos de diarreia por contaminação, você tem infecções respiratórias que pegam um grupo grande, porque eles estão muito próximos, né, em espaços que nem sempre estão adequados e com uma vulnerabilidade no sistema imune muito alta, né? Então eles são de alto risco, considerados de alto risco. Tá. Bom, doutor Albano, a gente tem agora, né, nesses últimos tempos, ouvido muito sobre a variante Delta. Assim, a Delta causando estragos nos Estados Unidos, especialmente naqueles que não vacinaram, mas mesmo outros países que obtiveram aí uma taxa grande, elevada de pessoas vacinadas, tendo que rever algumas flexibilizações, é o caso de Israel. O que tem de diferente? Quando diz que a variante Delta ela é muito contaminante, o que ela tem de diferente para ser isso? O que isso quer dizer? Bom, aí tem dois aspectos. Por que houve esse alarme, Zezé? Porque o CDC, o Centro de Doença Americana, no dia 22 do mês passado, de julho, fez uma publicação alertando de que o governo americano devia manter as orientações que eram preconizadas, que era o uso de máscara, higiene e distanciamento. Por quê? Porque estava havendo nos Estados Unidos uma grande flexibilização. Então o CDC diz assim, olha, vocês precisam tomar cuidado, porque nós estamos lidando com uma variante, e aí vem todo o enredo que você falou. Ela é mais agressiva, ela é mais transmissível e ela pode nos surpreender. Muito bem, esse alarme que foi dado pelo CDC repercutiu no mundo inteiro. Só que muita gente já tinha observado. Por exemplo, no Uruguai se definiu fazer uma terceira dose. Os israelenses estão preocupados exatamente para fazer reforço. O que a gente sabe o vírus, ele tende a sobreviver, ou tentar sobreviver. Como ele é um parasita intracelular, vamos lembrar lá dos nossos tempos de biologia, quer dizer, o vírus, ele só existe dentro da célula. E para isso ele tem que ter um hospedeiro. Então ele não quer nos matar, ele quer viver. Mas para ele viver, ele vai ter que ficar cada vez mais resistente. Como ele é uma estrutura pequena de RNA, ele tem que mudar um pedacinho do RNA para não ser identificado e conseguir invadir novas células. Então, quando a gente fala de variante, a gente está dizendo de um vírus que foi se adaptando, né, foi ficando mais cascudo para enfrentar os obstáculos que ele tem para a sua sobrevivência. Muito bem. O que isso tem a ver na prática? Se teoricamente a gente imunizasse todo mundo ao mesmo tempo de uma vacina extremamente eficaz, você ia conter de forma drástica essa proliferação. Só que a gente não faz isso. A gente vacina aos poucos e vão ficando grupos que estão imunizados e outros que não estão imunizados, e o vírus continua sobrevivendo. Nesse intervalo, vão aparecendo as formas variantes. Você vê que a gente ficou muito preocupado com a variante inglesa, que predominava no Brasil na virada do ano, e agora a gente já está preocupado com a Delta. Você está vendo? Quer dizer, a gente que estava... O ano passado a gente estava falando da primeira variante que estava sendo administrada. Aí apareceram os casos da Amazônia, né, da P1, e aí a gente começou a ficar preocupado com a Amazônia. Então nós estamos correndo atrás para ver se a gente consegue imunizar um volume tão grande de pessoas que esse impacto seja menor. E já dá para dizer que isso vai ser muito difícil. O mundo tem 7,8 bilhões de pessoas. Significa que vão existir grupos que não vão estar imunizados. No caso dos Estados Unidos, existe um problema cultural, né, de comportamento, é uma coisa complicada. Muita gente não quer ser vacinada. O governo está criando, inclusive, incentivos e restrições para isso, mas é complicado. Enquanto tiver gente não imunizada, a gente vai ter chance de ter variantes mais potentes, né?
Então, nós estamos no meio do caminho, né? Nós tivemos agora em Tóquio também, você deve ter acompanhado, aumentou o número de casos na Olimpíada, né? Sim. Mostrando que o contato, né, é importante. A restrição de contatos próximos, de aglomeração, é importante. Bom, em relação a essa variante, o que ela tem de diferente? Por que o contágio dela... olha, eu nem sei, acho que eu vi coisa 10 vezes maior do que da P1, por exemplo. Por quê? Porque, na verdade, como ele fica mais potente, ele tem uma capacidade de penetração na célula e de transmissão maior. Vou te dar um exemplo que você, como mãe, viveu. Uma das coisas temidas na infância é sarampo e rubéola. Por quê? Porque a taxa de transmissão é altíssima. É um vírus leve, que fica em nebulização. Então, você deve ter ouvido, né? Quando seus filhos eram pequenos, pegou uma criança na escola, a escola toda fecha, pega todo mundo. Então, a transmissão do vírus de pessoa para pessoa, na faixa inicial que a gente tinha, era muito baixa, apesar do número grande de casos que a gente teve. Esse vírus foi ficando mais agressivo, vamos dizer, mais cascudo, né, Marcão? Mais fortão. E agora ele está se disseminando com mais rapidez. A pergunta que todos nós fazemos, José, eu vou me atrever a falar uma coisa. Aonde nós erramos? Pessoalmente, eu já falei isso ao vivo em muitos locais, nós erramos esquecendo da educação. Acho que no mundo inteiro se cuidou muito dos lugares e pouco das pessoas. Quer dizer, a gente estava mais preocupado em fechar os locais do que educar as pessoas de como administrar essa questão. E essa é uma questão coletiva. Eu não resolvo pandemia com lei, com decisão pontual. Eu tenho que conscientizar as pessoas, eu tenho que criar uma organização da sociedade que nos ajude, né? E a gente ficou, isso não foi um erro brasileiro, mundial, preocupado com os locais, certo? Se o bar fecha, se o bar abre, se o supermercado fecha, abre. Eu quero saber onde que estão as pessoas. Aonde que essas pessoas estão? Eu fecho um estabelecimento, elas estão em alguns lugares, provavelmente aglomeradas. E esse foi um erro que me parece muito grave. E se você anotar o grau de compartilhamento do trabalho de educação, foi mínimo no mundo inteiro. No mundo inteiro. De um modo geral, os governos tomaram as iniciativas, a população obedeceu ou não obedeceu, né? Mas ela não se conscientizou. Existe uma coisa importante em medicina preventiva que chama autocuidado. Isso já foi muitas vezes pesquisado. É diferente de você pegar um indivíduo que tem um conceito de higiene, de autocuidado bom e colocar em condições adversas e pegar um indivíduo sem formação. A ignorância ainda é pior do que a falta de recursos. Bom, doutor Albano, existe aí, a gente tem ouvido também, né? Ontem eu ainda lia sobre isso, hoje eu não vi nenhum jornal, mas acho que ontem na Folha de São Paulo, o pessoal falando, uma terceira onda vem, resta saber quando, o que o pessoal estima que seja para o final de agosto, meados de setembro, e a intensidade dela. O senhor concorda com isso? Sim. Na verdade, tem 3 fenômenos correndo juntos. Uma terceira onda que está chegando, uma quarta onda, que são os sequelados, as pessoas que estão com sequela, e um terceiro componente, que é o novo normal. Nós vamos conviver nesse segundo semestre com essas 3 realidades. A presença de casos, né, aqui e acolá, mais ou menos intensos, dependendo da região e do grau de imunização. Nós temos municípios no Brasil que estão integralmente já imunizados, que têm consciência coletiva, que estão mais bem preparados. Aqui na nossa região, mais próxima a Botucatu, tem algumas cidades que estão bem organizadas. E nós vamos ter lugares que a situação não está sob controle. Paralelamente, cresceu muito o número de pessoas com sequelas. Você deve ter acompanhado isso também, né, Marco e Zezé? Algumas entidades, inclusive,
de operadoras de saúde estão criando ambulatórios de pessoas que tiveram Covid e apresentaram algum déficit cognitivo, de olfato, questão muscular, dor muscular, alteração pulmonar, quer dizer, aqueles que a gente chama de quarta onda. Tem um grupo importante na quarta onda que são com problemas psíquicos, que cresceu também muito. Aumento dos transtornos de ansiedade, aumento da depressão e de insônia. Eu apresentei agora, há pouco mais de um mês e pouco, 2 meses, 2 grandes pesquisas que foram feitas aqui no Brasil, mostrando o volume enorme de pessoas que se declararam, né, perdendo o equilíbrio durante a pandemia, pelo medo, pela insegurança, pela imprevisibilidade. Isso atingiu muito as mulheres, que são as grandes cuidadoras. Você tem uma ideia, na pesquisa feita na USP, em 3.000 pessoas, 46% apresentavam sintomas de depressão. 46%. 40% eram mulheres. Os 46%. Tá? Meu Deus. O estresse pós-traumático, né, e a ansiedade superou os 40%. O predomínio foi das mulheres. E por quê? Porque as mulheres são as grandes cuidadoras, né? São aquelas que, num determinado momento, ficaram dentro de casa, com aquele monte de gente, com filho, com marido, com tudo junto, certo? Sofrendo todas as pressões dentro de casa, né? Sem respiro, como eu escutei. Muitas pacientes dizem o seguinte: eu queria sair para a rua para respirar, doutor, porque a coisa ficou pesada dentro de casa. E para piorar, a preocupação coletiva que a mulher tem. As mulheres ficaram presas, preocupadas com o tio, com o pai, com o irmão, com aqueles que estavam acometidos. E o grande problema que a psiquiatria está aprofundando, se descobriu a importância da previsão. É difícil enfrentar dificuldades, mais difícil é enfrentar a imprevisibilidade. Quando eu digo, Zezé, tem uma situação grave e você delimita essa situação, você sabe o tamanho da sua resistência e sabe como sair. Mas quando você entra, né, num tsunami, que você não sabe a dimensão, a consequência, isso é trágico. E foi exatamente isso que aconteceu. Fake news, notícias distorcidas, desinformação, falta de conhecimento geral. Eu apontei numa dessas publicações minhas, em junho do ano passado, 29% dos médicos entrevistados no Brasil diziam que não estavam se sentindo seguros para tratar. Isso não fui eu que falei, a Associação Paulista de Medicina, e depois teve um segundo trabalho feito pela Associação Brasileira de Medicina. Os médicos não estavam prontos no ano passado. Hoje, muita gente foi treinada, preparada, hoje você tem uma realidade mais segura, né? Mas também pegou a área de saúde sem preparo técnico, inclusive, né? Algumas coisas que foram feitas durante a pandemia são consideradas hoje evolução do tratamento do UTI. Né? Por exemplo, colocar de barriguinha para baixo, que foi uma coisa que se descobriu que era muito bom para a questão respiratória, para melhorar a ventilação. Pronar, né? Pronar. Eu falei barriguinha para baixo porque é fácil de entender. Mas aí eu lembrei. Não, é que eu lembrei, nossa, isso é o tal do pronar, porque eu não sabia o que era pronar. Então, teve uma série de práticas que a gente foi aprendendo. A gente foi aprendendo e tratando, né? O uso do corticoide. Eu nunca imaginei na minha vida, num quadro agudo, dar corticoide para alguém. E foi isso que resolveu boa parte dos problemas. Em quadros de hiperinflamação, quer dizer, o sujeito estava ali evoluindo no 4º, 5º dia, começava a ter proteína C aumentada, começava a mostrar sinais inflamatórios mais importantes, você fazia o corticoide, 2, 3 dias depois ele dava uma estabilizada, né? Muita gente não foi para a UTI, muita gente não foi entubada, porque fez corticoide no período inicial da hiperinflamação. Mas eu acho que isso vai servir de aprendizado e a gente tem que esperar essa terceira onda já mais preparado, né? Com as vacinas que a gente tem, com as condições que a gente tem de educação, que a gente possa ampliar, mas eu acho que está faltando dos governos, né, trazer a sociedade organizada, trazer as entidades. Você, Zezé, que cobriu toda a pandemia,
quantas manifestações de apoio e de participação você viu de entidades aqui regionais? Praticamente nenhum. Ficou todo mundo esperando como é que vai resolver o problema, certo? Não resolve assim. Você não muda comportamento se você não entra no grupo. A gente aprendeu isso durante a vida inteira. Se eu quiser mudar o grupo do Marcão, eu tenho que entrar lá. Se eu não conseguir entrar, eu tenho que chamar o Marcão e falar: Marcão, conversa com a tua turma aí. Isso não foi feito. Bom, olha, uma sensação, assim, de tudo que a Covid me passou, assim, eu acho que eu nem sei hoje identificar tudo isso. É uma coisa que eu venho vendo. Mas, assim, a gente viu a Covid vindo, a gente viu a Covid na Europa, E ainda assim, quando a Covid chegou no Brasil, foi uma surpresa enorme essa doença. Então, assim, também me mostrou que o ser humano, assim, não adianta essa coisa de você ver a experiência do outro, você tem que viver, né? Você não aprende com a experiência de outro. Eu me lembro do Pedro Nava, que dizia: a experiência é um farol que ilumina para trás, né? E foi essa sensação que eu tive mesmo. A gente teve que viver isso daí. Mas uma outra consequência disso tudo, doutor Albano, o senhor fez também um levantamento, foi em relação a mortes e nascimentos. A gente está vivendo aí uma situação inusitada por causa da pandemia. Em condições normais, você tem um pouco mais do dobro de nascimentos do que de morte. Vou dar um número. O Brasil tem, em média, 2.800.000 partos por ano. Quase 3 milhões. Tá? Morre 1.300.000. Né? Campinas, normalmente, tem... porque Campinas tem uma característica regional. Né? Então, quando você fala em números, você tem que falar nos números englobados e só residentes. Mas, redondinho, você tem normalmente 20.000 partos por ano, em condições normais. Tem gente da região toda para ter neném. E, normalmente, 9.000 mortes. O que aconteceu? Essa diferença, que era metade, está na faixa de 11%, se você considerar junho. Nós temos o fechamento já de 30/6, Campinas, tá? E dando uma diferença de 11%. Isso quer dizer o seguinte: o número de mortes foi quase igual ao número de partos. Houve uma redução de 14,5% dos partos e um crescimento de 59%, se considerar residentes, de mortes. E isso dá para explicar. Muita gente que ia engravidar não engravidou, com medo de toda essa situação, e muita gente que não ia morrer, morreu em função da pandemia. Quer dizer, você teve uma mortalidade acelerada e uma natalidade reduzida. Embora a gente tenha visto, né, esses óbitos aí num primeiro momento, e até hoje, né, atingirem as pessoas mais velhas, mas isso também foi uma coisa que chegou àquela população economicamente ativa, né, de 40 e poucos anos, 50 anos, e mesmo até 60, que hoje é um público que ainda trabalha, que ainda produz, né? Economicamente é uma perda também, né? É porque a primeira forma que a gente fala, o primeiro surto, ele visivelmente estava atingindo idosos. Se você olhar os primeiros casos, a P1, que é a forma amazônica, mudou o perfil. Sim. A gente teve lá no norte, né, aquele monte de casos, e no começo do ano, em janeiro, virou aqui em São Paulo. São Paulo passou a ter mais P1 do que a forma original. Quando a P1 cresceu, ela começou a pegar uma faixa mais jovem. Então, se você fizer uma comparação entre 2020 e 2021, a mortalidade de pessoas mais jovens em 2021 foi muito maior, porque eles pegaram as formas. Depois, aqui em Campinas, na região, a gente começou a ter os casos da variante inglesa, que também era mais agressiva e teve um aumento de mortalidade de pessoas na faixa de 40, 35 anos, né? Desses grupos todos, os únicos que foram bastante poupados foram as crianças, que realmente nós não tivemos um crescimento
dos casos em crianças, né? Agora, esses números são difíceis de serem comparados, por quê? Porque num determinado momento desse ano, muito idoso já estava vacinado. Então, houve uma migração progressiva, quer dizer, uma variante mais agressiva e as pessoas vulneráveis, né? Houve uma discussão, só para ilustrar isso, que ocorreu nas Filipinas e na Indonésia. Você deve ter lido sobre isso ano passado, se você vacinaria primeiro o idoso ou vacinaria primeiro o jovem. É uma discussão extremamente interessante, porque, na verdade, eu vacino o idoso que, teoricamente, está mais isolado, e não vacino o jovem que está circulando mais. Essa foi uma discussão no mundo inteiro, mas mais especificamente na Ásia, se chegou a discutir. E, se eu não estiver enganado, me parece que a Indonésia e as Filipinas foram por esse caminho. Eu não me atualizei sobre isso, mas me parece que eles seguiram esse caminho. Eles pegaram os mais jovens, entendendo o seguinte: essa turma não vai parar de trabalhar, eu preciso dela, né, no dia a dia, então vamos vacinar primeiro eles. E vamos pegar os idosos e deixá-los bem isolados para que eles não sejam atingidos. Boa parte dos idosos contaminados, Zezé, você deve ter tido na sua família, nos próximos, eu peguei muitos casos de idosos contaminados que não saíram no portão. Quer dizer, gente que estava dentro de casa, confinado no quarto, na cozinha, e foi contaminado. A pergunta: quem contaminou? O jovem, com certeza. Não tenha dúvida. Doutor, para encerrar, o que a gente pode esperar para esse segundo semestre de 2021 em relação à pandemia e também já pensando em 2022? O que deve acontecer se tudo seguir uma ordem normal aí de pressão e temperatura? Nós devemos. O estado de São Paulo, ele tem uma característica diferente do Brasil, né? Isso aí é inegável. Apesar dos números de São Paulo não serem bons, nós tivemos maior volume de casos. Se você considerar a porcentagem, São Paulo tem 46 milhões de habitantes, para um país de 213, né? E nós tivemos mais casos do que o Brasil na proporção, e mais mortes do que o Brasil na proporção. Tem várias alegações, inclusive que São Paulo recebe muita gente do Brasil inteiro, mas a verdade é essa. Mas só que nós estamos levando a imunização. Você vê aí em Campinas, você acabou de anunciar que vai vacinar aos 18 anos, não é isso? Quer dizer, então, nós estamos aceleradíssimos, passamos já de 1 milhão de imunizados, quer dizer, nós estamos de doses, né, usadas. Então, nós devemos ter um resultado que não é um resultado do Brasil. Nós vamos ter um resultado de São Paulo melhor. Muita gente imunizada, né? Agora, tem uma decisão difícil de ser tomada, porque nós vamos aumentar a circulação de pessoas e essas variantes vão aparecer. O grande problema é que me parece que nós vamos depender de uma decisão governamental extremamente importante. O Uruguai, que usou a Coronavac, e o Chile, eles chegaram à conclusão de que era melhor reforçar o imunizante. Talvez a gente deva caminhar para uma terceira dose, como a gente chama, né, de reforço, né, Zezé? Você fez muito com as crianças, né? A dose de reforço, né? Talvez a gente tenha que caminhar para uma dose de reforço, tá? Isso talvez seja uma coisa, quer dizer, quem tomou Coronavac agora toma uma dose, por exemplo, de biomanguinhos como um reforço. Talvez isso possa minimizar. Agora, que nós vamos ter um aumento de casos, nós vamos ter, porque não tem como essas formas não chegarem. Se o próprio Estados Unidos está preocupado com essa questão, né, a nota, eu até sugiro, vocês vejam, do CDC, é uma nota bastante contundente, quer dizer, eles mostram inclusive os números, mostrando que existem sinais de que a imunização feita, que lá basicamente foi Moderna e Pfizer, talvez não seja tão segura quanto eles imaginavam que fosse. Então, nós vamos ter um cenário misto. Mas eu tenho a impressão que, com todo esse conhecimento acumulado, né, a gente tende a ter mais possibilidade de sair dessa situação de uma maneira melhor. Mas eu estou vendo um horizonte melhor só para 22, viu, Marcos? Bom, tá certo. Pelo menos tem, né?
Por falar em horizonte melhor, deixa eu trazer uma notícia aqui. O professor Alberto está internado há mais de mês, Covid, passou muito mal, está tendo alta hoje. Olha que bom. Que bom. Exato. Assim, uma coisa que muita gente está dizendo que é um milagre, porque ele esteve muito, muito, muito mal mesmo. Você vê que a questão de assistência também é um outro diferencial, né, Marcos? Porque as assistências, em alguns locais, realmente você tem uma boa assistência, né? O Brasil também tem essa... Você sabe, José, que é uma coisa reflexiva, mas eu vou dizer para vocês. Essa pandemia mostrou e colocou no foco as grandes desigualdades, né? E a falta de controle coletivo, né? Quer dizer, a gente percebeu o seguinte: o mundo está vivendo sem grandes controles. Quer dizer, a gente não vê a Organização Mundial de Saúde, que sempre foi uma entidade que tinha todo o crédito, hoje é considerado altamente discutível o que a OMS faz. Então a gente descobriu que não tem controle, que a situação não é tão bem administrada. E o segundo, que as grandes desigualdades ficaram nítidas, né? Tanto na forma da assistência inicial, do tratamento, do controle dos pacientes, na própria vacinação. Vocês viram, Israel vacinou rapidamente a população, porque teve o poder aquisitivo de levar a vacina no momento que não tinha vacina. Quer dizer, não tinha vacina, só que Israel já estava vacinando, né? Então, realmente, as desigualdades ficaram muito nítidas, né? Com essa pandemia. Estamos aprendendo, né, Zezé? Vamos aprender. A gente falou muito aqui em relação a esse momento pandêmico, né? Que você via países abrindo vacinação para 18 anos, enquanto que em outros países sequer os idosos foram vacinados ainda, né? Então, os americanos concluíram pesquisa agora da Pfizer para adolescentes, né? E a gente ainda não sabe o que fazer com os adolescentes. Você vê que o limite nosso é 18 anos. E por último, tem um pano de fundo, que uma outra hora a gente pode conversar. O que será do mundo no chamado novo normal? Quer dizer, isso é um assunto que seguramente vai dominar todas as discussões. Quer dizer, a gente mudou muitas práticas, por exemplo, essa, né, Zezé? Em outras oportunidades eu estaria do lado de vocês aí. Exato. A gente mudou muitas práticas, os comportamentos foram alterados, a forma do trabalho. Outro dia eu falei numa palestra que acharam interessante, provavelmente as grandes empresas vão sair dos grandes prédios e vão fazer centros de trabalho regionalizados. Ou seja, você equipa, né? Você coloca estrutura e funcionários daquela região vão para esse ponto de trabalho, né? Porque isso a gente descobriu que não precisa juntar todo mundo. Eu que dou palestras, né? Acabei de dar agora palestra para o pessoal do Centro-Oeste, tá? Tinham quase 100 médicos espalhados no Centro-Oeste. Eu estaria lá dando a palestra, né? Então, isso vai mudar muito uma série de questões ligadas ao trabalho. A própria venda pela internet, né? Os deliveries que cresceram, esses trabalhos remotos, né? E isso é interessante porque vai abrir um mercado novo de gente que pode fazer isso acontecer. Por exemplo, a informática. Zezé, está acontecendo uma novidade, por exemplo, eu dou palestras profissionalmente, né? E eu estou recebendo agora um kit para não depender da minha internet. Você sabia disso? Olha só, meu Deus, não. Um kit para que eu instale, para não depender da minha rede, para que eu tenha qualidade na transmissão. Já se descobriu uma nova profissão. Quem faz locação e instala isso, entendeu? É exatamente isso. Para que você crie o seu estúdio, né, de forma adequada e tenha uma transmissão melhor. É isso. 11h17. Quero agradecer muito a participação do Dr. Odair Albano aqui no Bastidores do Poder. Um forte abraço, doutor. Até a próxima. Obrigado pelo convite, Zezé, Marcão, a toda a equipe da banda. É sempre um prazer estar com vocês e vamos lá, né? Se Deus nos ajude, né, Zezé? Um abraço. Um abraço.